Moradores de vilas rurais e regiões afastadas estão relatando encontros assustadores com criaturas que parecem saídas de lendas. As florestas, mais uma vez, escondem mistérios que desafiam a explicação. Número 1. Criatura humanoide com asas de dragão. Viver na floresta se tornou um grande erro para um homem que, ao sair para caminhar de manhã, se deparou com uma cena inacreditável. No telhado de uma cabana, havia uma criatura que parecia ter saído diretamente de um pesadelo. Corpo humanoide e asas que lembravam as de um dragão. Aquilo certamente não era um animal comum da floresta. Assustado, o homem correu de volta para dentro de casa. A criatura então alçou voo e desapareceu entre as árvores, deixando para trás um pavor que ele nunca mais esqueceu. E esse não foi um caso isolado. Um grupo de exploradores relatou ter visto criaturas semelhantes descansando em galhos de árvores. O medo foi tanto que ninguém conseguiu se mover. Diante do que viram, começaram a especular se cientistas teriam conseguido trazer dragões de volta à vida. Número 2. Suposto chupacabra na selva. Em uma região remota de floresta, um ser lendário do folclore dos Estados Unidos teria finalmente dado as caras. Moradores locais afirmam que capturaram o suposto chupacabra. A criatura tinha garras compridas e um focinho estranho, o que a tornava muito parecida com as descrições do mito. A população passou a culpar o bicho pelo sumiço de seus animais nos dias anteriores. Afinal, segundo a lenda, os chupacabras atacam criações de gado e outras espécies domésticas. O alvoroço foi tanto que muitos passaram a acreditar que aquela figura misteriosa era, de fato, o monstro que por tanto tempo foi considerado apenas uma história assustadora. Número 3. Abrigo sinistro no meio da mata. Em 2023, 2 caçadores estavam voltando para o acampamento quando avistaram algo que gelou a espinha. Um abrigo improvisado, construído no meio da floresta, cercado por ossos de animais espalhados pelo chão. Mas o pior ainda estava por vir. Pouco adiante, eles encontraram uma cabana mais estruturada, escondida entre as sombras da vegetação densa. A maioria das pessoas fugiria dali sem olhar para trás. Mas não esses caras. Eles decidiram instalar uma câmera de trilha no local, na esperança de flagrar nada menos que o lendário Pé Grande. Vai saber, talvez eles realmente estivessem prestes a descobrir algo gigantesco. Número 4. Ossos misteriosos na floresta brasileira. Se você não acredita em vida alienígena, este caso pode mudar sua visão. Nas profundezas das exuberantes florestas tropicais do Brasil, um explorador se deparou com um conjunto de ossos totalmente fora do comum. Esses não eram restos comuns de animais. A forma deles era tão estranha que cientistas começaram a consultar antigos manuscritos na tentativa de identificar a origem. Alguns estudiosos mais ousados sugeriram que poderiam ser vestígios de visitantes extraterrestres. No entanto, os céticos logo apareceram alegando que tudo não passava de uma peça engenhosamente esculpida. Agora fica a pergunta. Depois de assistir às imagens, qual é a sua opinião sobre esses ossos enigmáticos? Número 5. Criatura alienígena às margens do rio. No ano de 2020, uma criatura estranha foi encontrada em uma cidade agrícola no nordeste do estado do Colorado, próximo ao rio Platte. Um homem estava explorando a margem do rio em busca de pedras preciosas quando viu algo inusitado. À primeira vista, parecia apenas um tronco de árvore. Mas ao se aproximar, ele percebeu que era algo bem diferente. O ser tinha garras compridas e um rosto tão esquisito que mais parecia vindo de outro planeta. O homem chegou a virar o corpo do bicho com a ajuda de um galho. Na internet, a repercussão foi imediata. Alguns disseram que era um novo caso de chupacabra. Outros apostaram que era apenas um gambá ou um cachorro em avançado estado de decomposição, o que teria dado à carcaça aquele visual tão assustador. Número 6. Criatura sombria surpreende durante cavalgada. Um aventureiro decidiu cavalgar pela floresta, mesmo sabendo das histórias estranhas que circulavam pela região. Para provar que tudo não passava de lenda, ele levou uma câmera consigo. No entanto, o que ele capturou nas imagens foi de arrepiar. Durante o passeio, o cavalo parou de repente, como se tivesse sentido algo ameaçador. Embora nada fosse visível à primeira vista, ao observar as gravações com mais atenção, percebe-se uma criatura bizarra escondida entre as árvores. Em determinado momento, ela chega a espiar por entre os galhos. O que será que aquele ser queria? Se o cavalo sentiu perigo, talvez tenha salvado a vida do seu cavaleiro. Número 7.
Criatura misteriosa assusta casal acampando. Um casal saiu para acampar em meio à floresta, mas a noite virou um pesadelo. Durante a madrugada, ouviram sons estranhos do lado de fora da barraca e decidiram verificar as câmeras externas. O que viram foi de deixar qualquer um sem sono. Uma criatura misteriosa se movendo silenciosamente entre as árvores. Não era o pé grande, mas algo menor, com o corpo compacto, embora sua forma lembrasse vagamente o ser lendário. A noite passou em claro e assim que o sol nasceu, os dois deixaram o local às pressas. O que quer que estivesse rondando o acampamento continuou sendo um mistério. E talvez tenha sido melhor assim. Número 8. Crianças sobrevivem sozinhas na floresta amazônica. Essa é uma daquelas histórias incríveis de superação em meio à selva. No dia 1º de maio, uma aeronave Cessna caiu na floresta amazônica, na Colômbia. A bordo estavam uma mãe, 2 adultos e 4 crianças pertencentes a uma tribo indígena. Quando os socorristas encontraram os destroços do avião, não havia sinal de vida. Mas a esperança não morreu. Após 40 dias de buscas intensas, as crianças foram localizadas com vida na mata fechada. Elas tinham entre 1 e 13 anos de idade, o que tornou o resgate ainda mais comovente. A avó revelou que a mais velha, Leslie, de 13 anos, sempre cuidou dos irmãos e sabia exatamente o que podiam comer e como se deslocar pelo terreno hostil. O conhecimento ancestral que elas tinham sobre a floresta foi decisivo para que sobrevivessem por tanto tempo. Número 9. Suposta pele de titanoboa assusta pescador. As histórias sobre a lendária titanoboa, uma cobra pré-histórica que poderia atingir até 12 metros de comprimento, sempre pareceram exageradas. Até agora. Um pescador, ao retornar para casa após um longo dia de trabalho, se deparou com algo surpreendente. Uma enorme pele de cobra esticada no meio da vegetação. Ela parecia se estender por vários metros como se tivesse sido deixada por uma criatura gigantesca que havia acabado de trocar de pele. Não demorou para que boatos começassem a se espalhar. Será que o monstro ainda estaria vivo? A notícia correu rápido e os moradores da região foram aconselhados a evitar caçadas e pescarias nos arredores até que tudo fosse esclarecido. Número 10. Árvore respirando impressiona durante caminhada. Sabemos que árvores são seres vivos, mas o que um homem flagrou em vídeo levou esse conceito a outro nível. Ele estava passeando com seu cachorro pela floresta quando viu algo inexplicável. Uma árvore parecia subir e descer do solo como se estivesse respirando. O cachorro, confuso, ficou paralisado, tentando entender o que estava acontecendo. Embora à primeira vista parecesse algo sobrenatural, havia uma explicação lógica. Ventos fortes estavam balançando as copas das árvores com tanta força que, como as raízes estavam firmemente presas à camada superficial do solo, a base inteira se movia com elas. Não era um sinal do fim do mundo. Era apenas a natureza fazendo seu espetáculo. Número 11. Baleia encalhada em plena floresta amazônica. Turistas que exploravam uma região de manguezais próximos ao rio Amazonas se depararam com algo inacreditável. O corpo de uma enorme baleia jubarte, pesando cerca de 10 toneladas, havia sido encontrado no meio da vegetação a muitos quilômetros do mar. Mas como esse gigante dos oceanos foi parar ali? Pesquisadores acreditam que o animal tenha morrido no mar e sido arrastado por marés fortes e águas turbulentas até o local. Uma equipe de biólogos foi chamada para analisar os restos mortais, que pertenciam a uma baleia jovem, provavelmente com cerca de 1 ano de idade. Sem sinais de ferimentos aparentes, o mistério continuava. Como exatamente ela chegou até ali? Os cientistas ainda tentam encontrar a resposta. Número 12. Esqueleto de cervo pendurado no alto da árvore. Depois de uma forte chuva, um morador caminhava tranquilamente à beira de um rio, observando os rastros deixados pela enxurrada. Mas, de repente, algo lhe chamou a atenção. Um esqueleto de cervo estava preso no alto de uma árvore. Isso mesmo. Os ossos inteiros do animal estavam empoleirados entre os galhos, como se alguém ou algo os tivesse colocado lá. A princípio, pensou-se que a água da enchente pudesse ter levado o corpo até aquela altura, mas a árvore era simplesmente alta demais para isso ser possível. Quando o vídeo foi publicado na internet, surgiram inúmeras teorias conspiratórias. Alguns acreditavam que aquilo era obra do Pé Grande, como se o ser lendário tivesse escondido sua refeição entre os galhos. Uma espécie de jogo bizarro de esconde-esconde. Mas como sempre, em se tratando da natureza selvagem, tudo é possível.
Número 13. Dragão da Floresta, flagrado por câmeras escondidas. Um grupo de trilheiros instalou câmeras pela floresta com o objetivo de registrar a fauna local. Mas o que conseguiram capturar os deixou completamente chocados. Nas imagens, um estranho ser parecido com um dragão aparece deslizando pelo chão próximo a uma pedra enorme, como se estivesse patrulhando seu território. Criaturas como dragões sempre foram tratadas como parte do folclore e da mitologia, até esse vídeo cair na internet. O público ficou dividido. Muitos consideraram a gravação uma das melhores provas da existência de dragões, enquanto outros alegaram que se tratava apenas de uma boa montagem digital. Mas e você? Acredita que essas serpentes aladas poderiam estar vivendo entre nós nas matas fechadas? Número 14. Aparição fantasmagórica em floresta. Durante uma caminhada tranquila, um grupo de amigos foi surpreendido por algo fora do comum. Eles avistaram uma figura estranha flutuando entre as árvores. A princípio, imaginaram que fosse fumaça, mas não havia sinal de fogo por perto. O formato da névoa era curioso, com linhas definidas e movimentos que lembravam os de um ser vivo. Para alguns, era apenas uma ilusão de ótica. Já outros afirmaram com convicção que estavam diante de uma aparição fantasmagórica. Afinal, a forma como a nuvem se movia era incomum demais para ser explicada apenas como vento ou vapor. E, como sempre, surgiram aqueles que reforçaram. Nosso mundo ainda guarda muitas zonas inexploradas e fenômenos que escapam da lógica. Número 15. A folha que parecia viva. As florestas podem esconder surpresas inesperadas, mesmo nas formas mais simples. Um grupo de trilheiros ficou chocado ao se deparar com o que parecia ser uma folha viva. Isso mesmo, entre todas as plantas normais, havia uma folha que se movia de forma estranha, como se tivesse vida própria. Movidos pela curiosidade, os caminhantes começaram a filmar e se aproximaram para ver melhor. A aparência lembrava a de um monstrinho recém-nascido, mas outros disseram que poderia ser algum tipo de inseto camuflado, como uma larva com forma de folha seca. Embora alguns especialistas tenham sugerido que fosse uma espécie rara de inseto da floresta, sua identificação exata ainda permanece um mistério. Número 16. Cachoeira saindo de uma árvore. Você já viu água jorrando de uma árvore? Pois é exatamente isso que um grupo de exploradores testemunhou enquanto caminhava pela floresta. O grupo esperava encontrar alguma paisagem curiosa, mas deparou-se com algo extraordinário. A água parecia escorrer diretamente das folhas de uma árvore, como se houvesse uma cachoeira escondida em seu interior. Não havia nenhuma fonte visível por perto. O fenômeno deixou todo mundo intrigado. Nas imagens registradas, a árvore parecia liberar água em um fluxo contínuo, como se houvesse um reservatório subterrâneo. Embora muitos ainda não entendam como aquilo era possível, os próprios exploradores sugeriram que a água podia estar saindo diretamente do tronco, num raro caso de acúmulo hídrico natural. Número 17. Ser sombrio espreita entre os arbustos. Uma equipe de filmagem se embrenhou em uma área de mato alto, em busca de belas imagens da paisagem. Mas o que capturaram nas câmeras ultrapassou qualquer expectativa. Em meio aos arbustos, um ser completamente negro, de aparência densa e assustadora, espreitava o grupo. Com o coração batendo forte, os cinegrafistas decidiram se aproximar mantendo uma distância segura. O clima já era tenso quando, de repente, a criatura começou a se mover em direção a eles. O susto foi enorme. Por sorte, um dos membros da equipe teve a ideia de jogar um punhado de barro na direção do bicho, que recuou e fugiu. Aquela presença sinistra deixou a equipe com uma única certeza. Ainda há muita coisa desconhecida escondida nas profundezas das florestas intocadas. Número 18. Tribo isolada surpreende explorador. Um jovem explorador da Indonésia decidiu se aventurar em uma floresta pouco visitada em busca de descobertas. Mas ele jamais imaginava que encontraria pessoas vivendo ali. Para sua surpresa, entre as árvores, ele deu de cara com um pequeno grupo de indivíduos vestindo trajes incomuns e com uma linguagem corporal completamente diferente. Era uma tribo isolada, que parecia nunca ter tido contato com o mundo moderno. O encontro foi breve, mas revelador. Os membros da tribo ficaram visivelmente curiosos com a presença do explorador, embora demonstrassem certa cautela. Em gesto de boa vontade, ele ofereceu um pouco de comida, o que ajudou a quebrar o gelo. Esse momento provou que, mesmo nos dias de hoje, ainda existem culturas vivendo de maneira ancestral, longe da civilização. Número 19. Árvore que jorra água como um chuveiro.
Durante uma expedição na mata, um grupo de trabalhadores da madeira se deparou com um fenômeno surpreendente. Uma árvore estava literalmente tomando banho. De seu tronco jorrava água com uma pressão impressionante, como se houvesse uma fonte escondida embaixo dela. A cena era tão surreal que alguns chegaram a achar que estavam testemunhando um milagre. Mas a explicação, embora curiosa, era natural. Algumas espécies de árvores são capazes de armazenar grandes quantidades de água dentro do tronco e, quando as condições climáticas se tornam extremas, liberam esse excesso para sobreviver. A natureza, mais uma vez, provou ser muito mais extraordinária do que imaginamos. Número 20. Luz misteriosa pode ser portal dimensional. O que deveria ser apenas uma caminhada tranquila por uma trilha se transformou em um momento de puro terror para um homem que presenciou algo inacreditável. No meio da mata, ele viu uma luz intensa brilhando à distância. O brilho era tão forte e estranho que parecia a entrada de um portal para outra dimensão. Curioso e assustado ao mesmo tempo, ele examinou a área ao redor para tentar descobrir a origem do fenômeno, mas não havia nada por perto. Nenhuma fonte elétrica, nenhuma estrutura, nenhum rastro de incêndio. O vídeo foi compartilhado na internet e logo atraiu atenção. Algumas pessoas juram que se trata de um portal interdimensional real, enquanto outras acreditam que seja apenas uma ilusão de ótica ou um reflexo raro. Até hoje, ninguém conseguiu explicar com certeza o que era aquela luz. Número 21. Criatura peluda intriga explorador na floresta. As florestas estão cheias de animais únicos, mas o que esse trilheiro encontrou foi algo fora do comum. Ao explorar uma trilha densa, ele avistou uma criatura peluda e de aparência exótica. Os dois chegaram a trocar olhares por alguns segundos, antes de o bicho se virar e caminhar lentamente para dentro do mato. Intrigado, o homem achou que fosse alguma ave rara e resolveu compartilhar o vídeo na internet. Mas ao fazer isso, descobriu que ninguém sabia dizer que tipo de criatura era aquela. Entre as teorias mais malucas estavam uma espécie extinta de ave voltando à vida ou até mesmo um monstro real. Seja qual for a verdade, o mistério dessa criatura permanece sem resposta. Número 22. Criatura bizarra pendurada em árvore na Rússia. Um morador da Rússia teve um encontro assustador logo na porta de casa. Vivendo próximo a uma floresta, ele já estava acostumado a ver animais selvagens. Mas dessa vez foi diferente. Ao sair, ele avistou uma criatura bizarra pendurada nos galhos de uma árvore. Tinha olhos esbugalhados, pele de aparência estranha e um corpo que parecia não pertencer a nenhum animal conhecido da região. O homem ficou tão impactado que comentou nunca ter visto algo sequer parecido, apesar de sua convivência com a fauna local. Com aparência claramente alienígena, o ser virou um mistério que ninguém conseguiu explicar até hoje. Teria sido um animal deformado, uma espécie desconhecida ou algo de outro mundo? Número 23. Suposto dinossauro filmado no deserto do Atacama. Embora saibamos que os dinossauros foram extintos há milhões de anos, um vídeo gravado no deserto do Atacama fez muita gente duvidar disso. Nas imagens, uma criatura misteriosa corre entre montanhas áridas, com uma forma que lembra incrivelmente a de um velociraptor. O vídeo viralizou e logo começaram os rumores. Será que governos estariam tentando reviver espécies antigas através de engenharia genética? Há quem acredite que esse plano já está em andamento, e que criaturas como essa possam estar vivas, escondidas do público. Se isso for verdade, fica a pergunta: será que a humanidade conseguiria conviver com dinossauros novamente? Número 24. Raízes saltitantes assustam agricultores. Alguns agricultores estavam cuidando de suas plantações quando viveram um momento que parecia saído de um filme de terror. Ao cavarem ao redor das árvores para fazer a manutenção do solo, viram as raízes começarem a se mexer sozinhas, literalmente saltitando no chão. Os homens ficaram tão assustados que pararam tudo para observar. A impressão era que as árvores estavam fazendo cócegas, ou até se divertindo com o susto. O caso virou piada nas redes sociais, com gente dizendo que era o Groot se disfarçando de árvore comum, mas apesar da brincadeira, ninguém conseguiu explicar com certeza o que causou aquele movimento tão estranho. Número 25. Rocha esculpida parece esconder um dragão. No meio da floresta, exploradores encontraram uma formação rochosa impressionante que parecia guardar um dragão adormecido. O formato da pedra chamava a atenção pelos detalhes. Escamas, focinho e até asas estavam visivelmente esculpidas, dando a impressão de que um dragão fossilizado tinha sido preso ali há séculos.
Muitas pessoas começaram a dizer que aquilo era a prova de que dragões realmente existiram. Mas com o tempo, a verdade veio à tona. Tratava-se de uma obra feita por artistas desconhecidos, que queriam criar uma fusão entre mitologia e natureza. Ainda assim, a imagem continua fascinante e alimenta o imaginário de quem passa por ali. Número 26. Turistas se escondem em árvore para fugir de predadores. Durante um safari em meio à floresta, um grupo de visitantes viveu uma situação de puro desespero. Eles foram flagrados pelas câmeras agarrados aos galhos de uma árvore, tentando escapar de dois predadores à espreita, um rinoceronte e um grupo de hienas. Os animais pareciam estar apenas esperando que as pessoas descessem para atacar. A cena foi registrada em vídeo e parou de forma abrupta, sem revelar o desfecho da história. Não se sabe ao certo se os homens conseguiram escapar com vida, mas fica a esperança de que tenham encontrado uma forma de sair dali em segurança. Uma lembrança aterrorizante de que, na selva, o perigo pode estar à espreita a qualquer momento. Número 27. Criatura com tentáculos é flagrada na lama. Um explorador teve um encontro para lá de estranho durante uma caminhada por uma floresta. No meio da lama, ele avistou uma criatura cheia de tentáculos que se mexiam como se estivessem tomando conta do lugar. A aparência era tão bizarra que ele ficou sem saber se estava diante de um animal terrestre ou de algo extraterrestre. A situação ficou ainda mais preocupante quando outra pessoa relatou ter visto uma criatura parecida, só que ainda maior, o que só aumentou o medo da população local. Apesar de muita gente duvidar da veracidade do vídeo, a pergunta continua no ar. Que tipo de criatura se esconde sob o barro das florestas? Número 28. Besouro alienígena das florestas tropicais. À primeira vista, esse inseto parece uma criatura vinda de outro planeta, mas ele vive aqui mesmo, nas florestas tropicais. Estamos falando da larva do besouro tartaruga, uma das criaturas mais fascinantes da natureza. Apesar de ser minúsculo, esse inseto é incrivelmente bem protegido. Ele constrói um escudo sobre sua cabeça feito de pele velha e fezes descartadas, o que o torna um alvo difícil para predadores. Quem visita as regiões mais profundas da selva geralmente fica hipnotizado com a aparência incomum desse ser. É a prova de que, às vezes, a natureza real pode ser tão estranha quanto qualquer ficção científica. Número 29. Árvore soltando fumaça em floresta nevada. Durante uma caminhada solitária por uma floresta coberta de neve, um homem se deparou com algo que não fazia sentido. No meio da paisagem fria, uma árvore parecia estar soltando fumaça. O mais estranho, não havia cheiro de queimado, nem qualquer sinal de fogo. A fumaça parecia sair de dentro da própria árvore. O vídeo viralizou e dividiu opiniões. Algumas pessoas sugeriram que poderia haver câmaras subterrâneas ou bunkers escondidos sob a floresta. Outras, mais supersticiosas, acreditavam que o fenômeno tinha origem sobrenatural. Seja lá qual for a explicação, o ocorrido despertou ainda mais a curiosidade sobre os segredos escondidos no subsolo da mata. Número 30. Jacaré estranho confunde explorador na selva. Em uma expedição no coração da selva, um homem avistou uma criatura que, à primeira vista, parecia ser um jacaré comum. No entanto, ao se aproximar, percebeu algo errado. Apesar do corpo reptiliano, a cabeça do animal era completamente fora do padrão. Tinha um formato incomum, que não se encaixava em nenhuma espécie conhecida. Além disso, seu modo de andar não se parecia com o rastejar tradicional dos jacarés. O registro deixou todos intrigados. Seria uma mutação, uma nova espécie ou um animal ainda não catalogado? O encontro virou assunto entre biólogos amadores e especialistas curiosos, mas até hoje ninguém conseguiu bater o martelo sobre o que era aquela criatura. Número 31. Suposto pé grande carrega filhote e foge para a mata. Talvez esta seja uma das gravações mais convincentes sobre a existência do lendário pé grande. Um explorador solitário caminhava pela floresta quando deu de cara com a criatura gigante. A cena ficou ainda mais impressionante quando o ser olhou diretamente para a câmera. Pegou o que parecia ser um filhote e desapareceu correndo entre as árvores. Algumas pessoas afirmam que tudo não passa de uma criação digital, mas especialistas em vídeo analisaram a gravação e garantem: os movimentos e expressões faciais eram incrivelmente realistas. Isso levanta a hipótese: será que o pé grande realmente existe e está apenas protegendo sua família nas sombras da floresta? Número 32. Criatura gigantesca desaparece misteriosamente. Se você não acredita na existência do pé grande,
Então prepare-se para tentar explicar isso. Há cerca de 10 anos, um vídeo viralizou na internet mostrando uma criatura enorme, de aparência humana, andando entre as árvores à beira de uma estrada. A figura tinha braços tão longos quanto troncos de árvore e uma presença quase sobrenatural. Mas o mais estranho ainda estava por vir. No momento em que a criatura percebeu algo se aproximando, o cinegrafista apontou a câmera para a estrada e registrou um ciclista passando. Quando ele voltou a filmar o local onde o ser estava, nada. A criatura simplesmente havia desaparecido no ar, sem deixar vestígios. O vídeo terminou deixando mais perguntas do que respostas, e provocando pesadelos em quem assistiu. Número 33. Estátua da Virgem Maria se move diante de fiéis. No Vietnã, uma multidão estava reunida diante de uma estátua da Virgem Maria em um momento de oração coletiva, quando algo completamente inesperado aconteceu. Em meio aos cânticos e orações, a estátua começou a se mover. As pessoas ao redor reagiram imediatamente, algumas gritando, outras chorando e muitas filmando com seus celulares. Uma estátua se mover por conta própria? Isso desafiava toda a lógica. Enquanto alguns classificaram o fenômeno como um milagre, outros ficaram assustados e sugeriram que poderia se tratar de algo sobrenatural. Afinal, uma estátua não deveria dançar em público. Ainda mais uma feita de pedra maciça. Número 34. Fóssil de T-Rex engana exploradores. Você já imaginou encontrar um dinossauro em pleno século XXI? Pois foi exatamente isso que um homem acreditou ter feito ao se deparar com o que parecia ser uma carcaça de Tiranossauro Rex no meio da floresta. A estrutura estava tão bem preservada que parecia ter morrido recentemente. Não há milhões de anos, como a ciência afirma. O tamanho, os dentes e os detalhes do corpo deixaram os visitantes sem palavras. No entanto, após análises mais cuidadosas, descobriu-se que aquilo não era um dinossauro de verdade, e sim uma obra de arte criada por especialistas em efeitos visuais e paleontologia. Apesar da decepção de quem esperava um Jurassic Park da vida real, a escultura era tão realista que enganou até os mais atentos. Número 35. Criatura gigante flagrada por câmera de trilha. Uma câmera de monitoramento instalada em uma trilha capturou uma imagem que deixou todos perplexos. O que apareceu nas filmagens foi uma criatura enorme, com braços tão compridos que quase arrastavam no chão. Ela se movia com lentidão e uma postura inquietante. Um andar quase humano, mas ainda assim estranho demais para ser natural. Para alguns, era a prova definitiva de mais um tipo de pé grande. Já os entusiastas do paranormal disseram se tratar de uma nova espécie de criatura criptídea. Mas é claro que os céticos não perderam tempo e afirmaram que aquilo era apenas uma fantasia bem feita. O debate segue sem fim, mas uma coisa é certa. O que quer que esteja naquela trilha não é algo que se vê todo dia. Número 36. Carcaça de Yeti é descoberta nos Montes Urais. Um grupo de caçadores que explorava uma região remota dos Montes Urais, na Rússia, em 2019, gravou imagens perturbadoras. Dentro de uma caverna nunca antes explorada, eles encontraram o que parecia ser o corpo de uma criatura desconhecida. A carcaça tinha pelos escuros e longos, garras afiadas e um porte que lembrava o de um filhote de pé grande. Enquanto registravam a descoberta, sons estranhos começaram a ecoar pela caverna. Assustados, os homens fugiram imediatamente, convencidos de que havia mais criaturas por perto. Talvez uma família inteira de Yetis vivendo naquela região isolada, onde quase nenhum ser humano jamais pisou. Número 37. Garotos encontram vestígios de ritual sombrio. 2 adolescentes resolveram acampar perto de uma floresta por alguns dias. Durante uma caminhada noturna, munidos apenas de lanternas e uma câmera, decidiram explorar a região ao redor. Mas o que era para ser uma aventura virou uma descoberta assustadora. Eles encontraram uma fogueira apagada cercada por símbolos estranhos desenhados no chão e objetos inquietantes, como espinhos e pequenos crânios. Enquanto tentavam entender o que viam, começaram a ouvir galhos se quebrando ao longe. No início acharam que era apenas o vento, até que o som voltou mais alto e mais perto. Foi aí que decidiram não esperar para ver o que era. Saíram correndo dali com a certeza de que tinham se metido em um lugar que não deveriam ter pisado. Número 38. Destroços de foguete chinês caem em áreas florestais. Uma situação inesperada assustou moradores da Indonésia, da Malásia e das Filipinas.
Fragmentos do foguete chinês Longa Marcha 5B começaram a cair do céu. O evento gerou repercussão mundial e foi criticado por especialistas, que consideraram irresponsável a forma como a China lidou com a reentrada descontrolada da nave. Os destroços atingiram até mesmo áreas florestais, o que deixou muitos preocupados com a possibilidade de incêndios ou contaminação. Por sorte, ninguém ficou ferido. Equipes especializadas conseguiram localizar e recolher os pedaços antes que causassem maiores danos. Mesmo assim, o episódio deixou no ar uma importante reflexão sobre os riscos que o lixo espacial representa para o nosso planeta. A floresta continua sendo um dos lugares mais enigmáticos do planeta. Por mais que a ciência avance, ela ainda guarda segredos que desafiam toda a lógica, desde criaturas lendárias até fenômenos naturais quase sobrenaturais. O que é real? O que é ilusão? Talvez nunca saibamos com certeza. Mas e você? Qual dessas histórias te deixou mais intrigado? Acha que algumas dessas criaturas realmente existem? Ou tudo não passa da imaginação humana tentando dar sentido ao desconhecido? Deixe sua opinião nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!